Tudo bom, pessoal? Professor André Fábio, Língua Portuguesa, curso Superação, dando sequência, resolução de questões no curso preparatório para o concurso do MPRS, Instituto AOACP. Segue o barco. Seguindo a nossa prova aí em que estamos analisando, o exercício número 9, ele diz assim, ó, em relação à classificação morfológica e à função textual dos vocábulos destacados, assinale a alternativa correta. Observa um detalhe que são dois aspectos que estão sendo cobrados aí pela banca no enunciado dessa questão. Tá? Eles falam sobre a classificação morfológica e sobre a função textual dos vocábulos, ok? Então, precisamos ficar atento porque daqui a pouco ele pode estar meio caminho andado aí, a alternativa para considerarmos, assim, para a nossa escolha, para considerarmos correta em razão só da classificação ou só da função textual. Então, precisamos analisar esses dois aspectos nas alternativas que se apresentam. Então, letra A diz assim, ó, ele pegou um trecho, as crianças, antes de desenvolverem 100% dessa habilidade, parece que criam um dialeto. E aí destacou ali a palavra dialeto, como vocês estão vendo aí na alternativa A do exercício 9. Então, ele nos diz o seguinte, a palavra destacada é um adjetivo. Classificação morfológica, hein? Recorda? Dos dois tópicos ali do enunciado da questão, classificação morfológica. A palavra destacada é um adjetivo. Não é um adjetivo, pessoal. Antes desta palavra, dialeto, eu tenho a presença de um artigo. E uma das funções do artigo é indicar a presença de um substantivo. Não existe artigo sem substantivo em uma frase. Ok? Então, se eu tenho a presença de um artigo, obrigatoriamente eu preciso de um substantivo com o qual esse artigo concordará em gênero e número. Perfeito? Então, tá ali, ó. Eu tenho o um ali na frente, o artigo indefinido na frente, antes de dialeto, indicando que a palavra dialeto é um substantivo e não um adjetivo, ok? Então, já uma das questões já foi analisada, não tem por que eu ler o resto da alternativa, porque o erro já apareceu, mas enfim, né? Pois caracteriza a forma de falar das crianças. Não, isso daí é a questão essa é a função textual do vocábulo que eles estabelecem ali, até pode ser que esteja correto, mas precisa na íntegra tudo estar correto. A classificação morfológica é a função textual, e a classificação já deu errado. Vamos para a letra B, onde diz assim, a senhora começou a puxar assunto com meu filho, e aí é o com que está ali em negrito e sublinhado. A senhora começou a puxar assunto com o meu filho. O termo em destaque é uma conjunção. Não é uma conjunção, pessoal. O com é uma preposição, certo? Então, precisamos recordar as preposições da língua portuguesa. Precisamos estudar. É uma listagem, é curta, diga-se de passagem. Então, precisamos nos lembrar de todas as conjunções da língua portuguesa. Certo? Então, aquele com não é uma conjunção, é uma preposição. Já consideramos aí uma alternativa incorreta, essa letra B. Vamos para a letra C, que diz assim, na frase, ele respondeu com uma de suas frases prediletas. Prediletas. Ele respondeu com uma de suas frases prediletas. A palavra destacada é um advérbio. Pessoal, qual é a função do advérbio na língua portuguesa? A função do advérbio é caracterizar um verbo. Advérbio caracteriza um verbo. O adjetivo, ele também caracteriza, porém ele caracteriza um substantivo. Então, ali, se nós analisarmos nesta letra C, prediletas, para ser um advérbio, teria que caracterizar um verbo. E o único verbo desta frase é respondeu. Ele respondeu com uma de suas frases prediletas. Então, eu não vou dizer, se eu associar o prediletas ao respondeu, eu vou perceber que não há uma associação direta aí. Então, não é um advérbio. Respondeu prediletas. Não. Então, para ser advérbio, precisa estar ligado, relacionado, caracterizando o verbo. E não é isso que acontece. Portanto, a palavra destacada não é um advérbio. E prediletas, ela está flexionada. Se vocês analisarem bem, ela está na forma de gênero feminino e número plural. Feminino plural. Prediletas. Tá? E aí eu tenho ao lado de prediletas o substantivo frases
que ele caracteriza a frase. Não é qualquer frase. Ele respondeu com uma de suas frases. Não é qualquer frase. De uma de suas frases prediletas. Então, prediletas não é advérbio, é adjetivo. Ok? Então, a letra C também está eliminada. Vamos para a letra D. Na letra D diz assim: no trecho, fiquei aliviada com a interpretação que ela fez da frase. O termo em destaque é um adjetivo, que caracteriza momentaneamente a narradora. Pois bem, pessoal, aliviada é um adjetivo, é um adjetivo e caracteriza momentaneamente a narradora. Sim, caracteriza momentaneamente. Naquele momento, ela ficou aliviada, certo? E por que caracteriza? Porque percebam que aliviada está ao lado do verbo ficar. Ser, estar, andar, ficar, parecer, permanecer, tornar-se, e dentre outros aí são os chamados tipicamente de verbos de ligação. Eles ligam uma qualidade do sujeito ao sujeito, certo? Ali o fiquei não aparece para nós, porque o sujeito está oculto, eu fiquei, né? E aliviada é a minha condição, é a minha qualidade, é a minha característica, certo? De como eu fiquei. Então eu tenho ali um verbo de ligação, eu tenho um elemento que indica a qualidade, que indica a característica do sujeito naquele dado momento, certo? Na análise sintática nós chamaríamos de predicativo do sujeito. Mas como aqui nós falamos sobre classificação morfológica, isso é um outro tópico para nós discutirmos futuramente, aí, certo? Pegarmos uma aula só para falarmos sobre as diferenças entre a classificação morfológica e a classificação sintática. Tá? Mas morfologicamente falando, aquele aliviada é assim um adjetivo que caracteriza momentaneamente a narradora. Perfeito, letra D, a resposta dessa nossa questão, muito bem elaborada. Questão também que não podemos deslizar aí, gente, não podemos errar essa questão, porque ela é importantíssima aí no número de acertos para a nossa classificação. Aliás, vai gabaritar essa prova, vai acertar tudo. Das 10, tu vai fazer 11, tu vai ver. Então, a letra D é a nossa resposta. Letra E, para não deixarmos no vácuo, aí, vamos analisar o erro da letra E, onde diz assim, deixa eu subir um pouquinho mais aqui para vocês enxergarem a letra E, né? A letra E diz o seguinte: no período, quem já teve a oportunidade de conviver minimamente com uma criança sabe que o processo de aprender a falar pode render boas histórias. O vocábulo é um advérbio, que significa uma circunstância de lugar. Sabem que essa terminação, esse sufixo mente, ele é formador de advérbios. Mas aí vem uma análise que eu vou passar para vocês, que aliás eu já passei na alternativa anterior ali, no prediletas, que eu associei ao respondeu, para a gente perceber que a palavra não era um advérbio, né? Aqui, minimamente, para ser um advérbio, como a alternativa E nos está dizendo, aí, nos está passando, eu tenho que relacionar um verbo, né? Então, no período diz assim, ó, quem já teve a oportunidade de conviver minimamente, né? Conviver minimamente com uma criança, então realmente o minimamente está relacionado com conviver, é um advérbio. Só que em relação o segundo aspecto, que é a função textual dos vocábulos, nós percebemos o quê? Que minimamente é um advérbio, mas que ele não indica uma circunstância de lugar, né? Indica circunstância, é mínimo, né? Mínimo, muito, pouco, de quantidade, de intensidade, né? Do quanto eu convivi com uma criança, né? Eu tive a oportunidade de conviver com uma criança, minimamente, de quantidade, de intensidade, e não de lugar, ok? Então é um advérbio, mas não indica circunstância de lugar, por isso que a alternativa E não é a resposta para esta questão. Ficamos aí com a resposta alternativa letra D, Dinamarca, exercício número 9. Valeu mais uma vez. Segue o barco aí, tia, não perde o teu rumo, certo? E foco porque tu vai chegar onde tu quer. Vamos juntos, estamos juntos nessa aí. Te gruda aí, vamos nos superarmos e garantir a nossa vaga. Esse é o nosso objetivo. Valeu, obrigado, até o próximo vídeo.